Ajeite os cabelos. Gabi, posso chamar de Gabi? Claro. Tá. Aí eu vou pedir para você se apresentar para a galera. Calma aí, rapidinho. Oi, fala. Como que eu vou me apresentar? Porque você apresenta do jeito que você quiser, do jeito que você gosta de se apresentar, não tem importância. Mas assim, e fala que você gosta muito de cultura pop e de casos que estão na mídia e tudo mais que você acompanha. Fala assim. Sim. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma conversa aqui do Casos Reais. E hoje eu tô com duas convidadas. Uma vocês já conhecem, né? Não é novidade. Mas eu também tenho uma outra convidada aqui hoje. Já vou apresentar elas. Mas antes da gente ir para a conversa de hoje, eu vou pedir para vocês, por favor, compartilharem esse episódio nos seus stories, nas suas redes sociais. Manda para algum amigo que vai gostar desse tema, né? Porque bombou aí nessa última semana e por isso que a gente resolveu trazer essa conversa aqui. Ao invés de conversar sobre um tema, a gente escolheu um caso para conversar. E também a gente não viu necessidade de trazer um caso, de estudar esse caso ainda, porque ele ainda está em acontecimento e a gente gosta de ter as coisas muito certinhas antes de trazer informações aqui. Então, agora eu vou deixar a Gabi e a Hannah aí se apresentarem e a gente vai começar a conversa. Fala com a gente, Gabi. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabi, tenho 29 anos, sou empresária, trabalho pra caramba, mas no meu tempo livre a gente fica aí fuxicando na internet, vendo sites de fofocas, investigando a vida alheia. E esse foi um dos casos que muito me deixou curiosa, muito me deixou fissurada sobre isso, e aí eu pesquisei bastante. Então é por aí, mais ou menos. E Hannah? E aí, gente, vocês já me conhecem, eu sou a Hannah, roteirista do Casos Reais, e vamos falar desse assunto que tá dando o que falar, literalmente, né? Tá todo mundo falando disso a semana inteira e a gente tem que conversar sobre isso. Vamos começar lá do início, né? O caso da Cat Torres a Cat Torres é uma influenciadora de algum tempo atrás, que ela ficou conhecida naquela história que ela teria um relacionamento com o Leonardo DiCaprio. E se eu estiver falando alguma coisa aí que vocês não concordem, podem me parar e falar. O ponto é que dizem que esse relacionamento com Leonardo DiCaprio, na verdade, hoje, com essa investigação toda, houve uma dúvida e se é verdade ou não. Mentira, mentira. Até o Leonardo DiCaprio disse que era mentira. E ele namora muitas meninas. Então, assim, não é algo que ele esconde. Ele não esconde, ele já saiu aí com várias meninas mais novas. Sim, na época ela era muito famosa, né? Ela era uma modelo, tinha uma fama, assim, reconhecidazinha, então... Era famosa? Era. Depois no Brasil ela era. Pelo menos no Brasil ela foi modelo de várias agências super famosas e tudo mais. De Nova York, inclusive, não era? Eu acho que ela era uma agência de Nova York. Não fazia ideia que ela era reconhecida. Mas aí, enfim, ela ficou conhecida assim, né? Para as pessoas que não fora da bolha, assim, né? E com isso ela aproveitou o engajamento que ela teve e começou a trazer esse tema de à luz, né? Cat à luz. Fez o livro, começou a vender coach, essa coisa de tentar tirar as pessoas de onde elas estão para levar para um lugar melhor, né? Mentalmente e depois acabou que até fisicamente, né? Porque com o caso das duas meninas, Desirê e Letícia, né? Se eu não me engano, o caso delas duas foi a gente não sabe dizer de fato o que está acontecendo ali, mas elas saíram do país delas, do Brasil, e foram perseguir alguma coisa. E ambas tinham relacionamento com a Kat, né? Isso. Então... A Kat, ela, há muito tempo atrás, ela começou um perfil, né? Coisas da Kat, e que era, na época não existia nem questão de meme o nome, né? Mas era um perfil que viralizou, tinha mais de 2 milhões de seguidores. Ela virou um meme, né? Isso, e acho que todo mundo, se vê a foto, vai lembrar desse perfil, né? Claro. Eu só lembro dela por causa do meme. Eu vou colocar aqui a imagem. Icônico. Pode falar. E aí foi por isso também que ela conseguiu ganhar mais seguidores, né? E ela começou nessa questão espiritual, eu lembro porque eu seguia. Então, eu acompanhava nessa época. Porque ela eu lembro, tem flashes, né? Faz muito tempo, não consigo nem lembrar quanto tempo faz isso. Talvez lá no início do Instagram, né? Ela teve uma doença, ela teve alguma coisa nos seios, que eu não recordo 100%. E aí, toda essa parte espiritual dela começou justamente por causa da cura dessa doença, né? E aí foi quando ela lançou esse livro A Voz e começou a migrar por essa parte espiritual, a voz. E foi o início ali dessa parte espiritual dela. Esse é o meme que ele está mostrando.
Isso. Esse meme dela é icônico. Não tem como você olhar e não saber. É tipo o senhorzinho, né? Tomando o café. É. Não, a taça de vinho, né? Acho que é a taça de vinho. Mas, enfim, aí ela começou desse jeito e ela deve estar há alguns anos. Inclusive, se você for olhar essa imagem dela como meme, é antiga, ela já está mais velha do que Bem isso. diferente. Faz muito tempo. E, enfim, depois disso a gente pode tentar voltar um pouquinho para a história da Letícia. Acho que a gente tem mais informação da Letícia, né, do que da Desirê. A Letícia, ela tem quantos anos? Acho que é 21. Não sei exatamente, mas é nova. Ela é bem nova, eu acho que ela tem 21 anos, sim. Com certeza também. Acho que ela postou hoje 21. E ela, a questão dela é que ela veio como au pair para os Estados Unidos, né? Legalizada, Isso. bonitinho. Se eu não me engano, foram os pais dela que pagaram o intercâmbio dela como au pair. Mas ela tem uma boa relação com a Kat, sempre teve, né? Sempre acompanhou muito o conteúdo da Kat. E com isso, provavelmente, ela encontrou com a Kat depois do au pair dela, né? E com isso, provavelmente... O que muito se fala, na verdade, é que alguns relatos que a gente tem até aí no perfil Searching Desirê, existem alguns relatos de vítimas, né? É assim que a gente pode dizer, que essa questão do au pair é uma porta de entrada para os Estados Unidos que a Kat fala para as meninas. Olha, vem de au pair, porque é uma forma de conseguir visto e tudo mais. Tem até vídeo que foi divulgado onde ela oferecia para as pessoas $8.000. Por $8.000, ela fazia todo esse processo para as meninas irem. Então, como você não vai, para você não ir com visto de turismo, ela oferecia esse programa de au pair, né? E a pessoa ia legalizar, tudo certinho. E aí, provavelmente, lá ela começa a falar, conhecer as meninas e tudo mais, e aí que a história começa de fato, né? Porque tem relatos de outras meninas que ela ofereciam também essa questão de ir. É tudo ideia dela, né? Essa questão de au pair e tudo mais, como porta de entrada mesmo para os Estados Unidos. Não, eu estava até comentando com a Hannah, né, que é uma porta de entrada, não só para a Kat, mas é uma coisa muito... Todas as jovens aqui, a maioria que a gente está conversando aqui, conhece o programa de au pair, e é, assim, uma forma muito... É bom a gente falar, é uma forma muito boa, legalizada, é um jeito certo de você entrar nos Estados Unidos, você estuda e você trabalha. Então, se você está me escutando aqui e você está cogitando essa ideia de vir para cá, sim, não tem nada errado com isso, mas nunca deixe de fazer com agências. Muitas meninas entram em grupo de au pair e conectam com famílias pelos grupos de au pair por conta própria, porque é mais barato. Mas super uma perigoso. coisa que a gente pode falar é nunca se conectem por nada sozinhas. Porque você chega lá, é você por você mesma. Então, se você tem uma agência, que se você tem um problema de saúde, se você tem qualquer coisa, um problema... Problema com a própria família, porque pode acontecer. Sim, você pode ter odiado a família pode ser super ruim, te tratar mal. Você liga, agência tal, 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 me muda de família, entendeu? Sim. Agência tal, 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 tô em perigo, tô no hospital. Agora, se você não tem ninguém para ligar, família não sabe. Por exemplo, é o caso delas. Como é que elas foram, né? Para quem liga, para quem procura, vai nas redes sociais procurar pela filha, sabe? É complicado, é complicado. Isso não é... Eu até estava falando com a Hannah que isso não é uma questão de thread no Twitter, de fazer live. É uma questão... Quem tem que resolver isso são as autoridades, se algo está acontecendo com elas, sabe? Enfim, na sua visão, o que você acha que está acontecendo? Né? Então, eu até assisti uma análise, assisti uns trechos só, de uma análise do Não Minta Pra Mim, né? Que Adoro. Ele faz linguagem não verbal, né? Adoro. Ele falou o que eu realmente acho. É uma prisão psicológica. E dado todos os relatos que a gente viu, mostrei pra Hannah lá no Searching Desirê, ela pega pessoas com mente fraca, pessoas que estão no fundo do poço e começa a manipular. O perfil de atuação dela é o mesmo com todo mundo. Se você olhar todos os relatos, olhar as duas meninas e o marido dela também, todos os relatos são da mesma forma. Ela primeiro ela tenta afastar da família, então ela faz você ter raiva da família, e aí faz você achar ela que a sua vida só funciona quando você faz o que ela manda. Então a pessoa vive uma dependência, né? Muito grande, e ela consegue manipular a mente dessas pessoas. Então, é exatamente o que o Ricardo falou. As pessoas não estão presas, as pessoas podem sair de casa, as pessoas podem voltar, as pessoas podem fazer
o que quiser, mas ao mesmo tempo está todo mundo preso psicologicamente nela. E isso é a pior prisão que tem, porque é difícil de se comprovar. Porque na teoria a pessoa está ali, né, fisicamente, ok, né? Mas está todo mundo São maiores preso. de idade, podem Isso. estar também, né? Pode estar fazendo tudo por livre e espontânea vontade, né? Até você provar que existe toda essa ligação. Então, eu acredito que todas elas estão presas, inclusive o marido dela, né? Estão presos psicologicamente nela. Então, todos têm o mesmo relato. Todo mundo acredita que foi abusado, todo mundo acredita que ela é a melhor pessoa do mundo. Isso eu achei impressionante, porque as duas tinham exatamente a mesma justificativa, o mesmo depoimento. E agora o marido também. Ele também? O marido? Agora, ela fez no Instagram da Letícia, né? Ela gravou um vídeo, tipo uma live com o marido dela, com o mesmo depoimento, onde o marido foi abusado com os pais, que ele era maltratado, nananã. Então, assim, é um perfil complicado, um modo de atuação muito parecido com todo mundo, né? Porque dizem, né, que até no relacionamento abusivo, do geral, isso, relacionamento homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, no relacionamento amoroso, o primeiro ponto é você afastar das pessoas. Claro. Por quê? Porque você tem um domínio total dessa pessoa. Senão as outras pessoas vão querer avisar, vão querer abrir seus olhos, vão querer falar, olha, fulano não presta. Então ela atua exatamente dessa forma, onde essas pessoas ficam aprisionadas com ela, com a verdade dela e com o mundo dela ali, né? E quer ver uma outra coisa que eu acho que soma a essa questão psicológica, emocional que ela faz? Ela se diz Maria Madalena, né, Érica? Que a gente estava falando isso. Ela se diz Maria Madalena, diz que o marido dela é o Messias. E aí tem um vídeo que ela aparece, parece que ela está bem transtornada nesse vídeo, e ela fica repetindo Messias, 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 Madalena, 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 e é assustador, sabe? Ela claramente não está ali num estado natural, sabe? E aí a gente sai também da questão do caso específico, né? A gente vai para coisas mais amplas, que são esse tipo de caso, gente, é muito normal, assim, cultos, essas coisas, assim, são muito normais, que você junta um grupo de pessoas, que você bota naquela mesma caixinha, naquele mesmo pensamento, você dissemina aquela ideia entre as pessoas, vai fazendo com que elas cada vez mais acreditem que aquilo é o normal, aquilo é o real, aquilo é a verdade. Tem sempre uma pessoa que é a pessoa principal. E a partir disso foi aquilo que a gente estava falando, né? Separar da família, você traz memórias ruins. Eu estava até falando para a Hannah, quando a gente conversou sobre esse caso, que eu tenho uma conhecida aqui que ela se envolveu, uma conhecida dela se envolveu num culto desses, em algo do tipo desses, que trouxe, mesma história, trouxe uma memória antiga que essa pessoa nunca teve sobre o pai abusando dela. E isso acabou com a família inteira, desestruturou a família inteira. E na hora que eu vi o caso da Cate Torres, eu me lembrei na hora dessa amiga. Porque existem muitos desses cultos que fazem isso. E aí, mais uma vez, vale a pena falar, a Cate não é psicóloga, a Cate não é psiquiatra, ela não tem que trazer memórias suas, ela não tem que buscar memórias suas antigas. Não é com ela que você vai conseguir fazer essas coisas. Não, ela, inclusive, ela fala que ela tem a cura de tudo, que psicólogo não serve para nada, é só para arrancar seu dinheiro. Se ela pudesse, ela compraria a universidade para poder fazer, para ter o diploma dela. Não, e ela ainda disse, teve uma entrevista com o Mauri, alguma entrevista numa dessas emissoras, assim, que ela deu alguns anos atrás, e que ela fala que consegue ler mentes. E aí ele pergunta, o que você consegue ler aqui na minha mente? Aí ela fica assim, muda de assunto. É surreal, assim. E ela também não tem uma boa relação com a família dela, detesta a família dela, né? Então, assim, fica muito na dúvida de questão de ela realmente ter algum distúrbio, né? Ou ser apenas mau caráter, estelionatária e etc. Porque tem casos de pessoas que deram mais de 100 mil reais para ela, pessoas que deram muito dinheiro para ela, pessoas que trabalharam de graça para ela, pessoas que ela iludiu em prol de um sonho, achando que ia publicar livros junto com ela. Então, assim, para financiar isso. Sei lá. Uma pergunta, vocês acham que tem realmente algum tráfico humano envolvido? Não. Eu não acredito, eu acho que seja mais essa questão. Porém, eu assisti uma pessoa falando que tráfico humano, algumas coisas também configuram tráfico humano e a gente acha que não. Por exemplo, ela falar para a pessoa, vem aqui de au pair. E aí teve um caso de uma menina que ela falou assim, tem até uns prints,
algumas meninas vêm para cá e elas fazem sugar baby. Você se importa também? Porque aí para o início de ganhar dinheiro e tal, falando que ela ia comprar umas casas, depois para alugar e todo mundo ganharia com isso. Então, assim, isso também configuraria tráfico humano, entendeu? Você levar a pessoa para lá como uma forma de au pair e está influenciando essa questão de prostituição, entendeu? Então, quando a gente fala de tráfico humano, a gente entende de cara como a pessoa obrigada, né, presa num calabouço, não sei o quê, para fazer sexo. Não. Mas muitas coisas configuram, né? Então, se for nessa situação, eu acredito sim. Normalmente fazem com brasileiras é o seguinte, é prometer um trabalho bom, você vai trabalhar bem, tal, vai ganhar não sei quantos euros, não sei quantos dólares, vai ser muito tranquilo o trabalho, se chega lá, você vê que não é nada disso, ou muito com relacionamento, né? Você começa a se relacionar com um cara online, e aí esse cara, vamos casar, vem pra cá. Aí você chega lá, o cara tem família, tem mulher, e na verdade ele está querendo te usar pra alguma coisa, né? E pega o seu passaporte. O negócio é o seu passaporte. Uma outra dica que a gente tá aqui, eu sempre gosto de falar, que o Casos Reais, ele tá aqui pra gente alertar também as pessoas. Então, tudo que a gente fala aqui é, por exemplo, essa questão de toma cuidado com quem que você, né, com quem que você tem como inspiração, com quem você acompanha, com as pessoas que você consome conteúdo todos os dias. Quer falar com alguém? Fala com um psicólogo, um psiquiatra, um profissional que tenha referências. Também essa questão de passaporte, quer viajar, quer fazer au pair, aquela questão, vai numa agência, vai gastar um pouquinho mais. O que é dinheiro perto de segurança, né? É aquilo, se não pode, trabalha mais um pouquinho, junta mais um pouquinho, se vira, ou fica quieto, mas não vai passar aperto, falta de nenhum tipo de problema quando não é nosso país. Gente, você passou da fronteira não, você passou do seu país, do nosso país, a coisa funciona diferente. As coisas são diferentes. Eu quero ir no médico aqui, é um rolê, eu tenho um plano de saúde, é complicado. Então, assim, ainda mais para quem às vezes não fala a mesma língua, não sabe falar a língua. A questão também de passaporte, nunca deixem o seu passaporte com ninguém. É a coisa mais importante que existe da gente. Principalmente quando a gente está aqui, a gente não tem RG, a gente não tem certidão de nascimento, a gente não tem nada, a gente só tem nosso passaporte. Então, nunca deem na mão de ninguém. Mas, enfim, quem é Desirê? Eu estava com essa dúvida, eu não consigo achar muita coisa da Desirê. Tudo começou, na verdade, por causa da Desirê, né? Esse movimento todo começou por causa da Desirê, embora foi o da Letícia que deu o boom, né? Sim. A família dela, a história que eu dei uma lida nela é que ela era casada, morava na Alemanha, e ela fazia consultas com a Kati. E a Kati começou a colocar um monte de coisa na cabeça dela. Sim. Inclusive, ela separou. E foi quando ela veio para os Estados Unidos, né? Quando ela foi para os Estados Unidos. E começou toda essa história, que aí começa a ser igual a da Letícia. Em algum momento, isso a Kati faz com várias pessoas também, não foi só com a Desirê. Ela briga e falava nas redes sociais, metia o pau na pessoa. Então, aconteceu com a Desirê, aconteceu com outras pessoas que deram... Até uma menina que deu relato nesse search em Desirê. Enquanto se a pessoa duvida dela de algum momento, ela vai e detona. O da Desirê, a Desirê aparecia sempre, fazia live com ela e tudo mais. Em um dado momento, ela deu um surto e a Desirê questionou ela por alguma coisa. Então, ela começou a falar mal da Desirê, falando que ela era ridícula, que ela não prestava, acabando com ela. E aí, brigaram. E depois voltaram a se falar, e foi quando a Desirê foi para os Estados Unidos trabalhar para ela, né? Essa é a história. E tudo me parece que em abril desse ano que ninguém mais conseguia contato com ninguém, né? Embora todo mundo... É um padrão também, de não ter rede social, de não ter contato com família e tudo mais, mas ainda tinha uns leves contatos. Mas acho que no início desse ano, né, todo mundo começou a parar de ter contato. E a Desirê, ela apagou tudo das redes sociais dela, como se... Tanto a Letícia também, né? Ela apagou tudo das redes sociais dela, da Desirê e da Letícia, e fingiu que nada tivesse acontecido. E foi quando as pessoas começaram a questionar, porque ela aparecia sempre no perfil da Kati, né? Então foi quando a família criou esse perfil, foi quando começou esse burburinho, e aí acho que os pais da Letícia se ligaram também, e gerou toda essa comoção. E foi quando encontraram também, acho que o perfil delas nos sites pornôs, né? Acharam, né? Quando começou essa comoção de todo mundo, cadê elas, cadê Desirê, cadê Letícia?
e a internet inteira procurando todo mundo, e aí encontraram esse perfil delas no... Que também... Hannah, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar o que ela acha sobre esses perfis. Se ela acha que esses perfis foram, de fato, feitos pelas meninas ou, como elas mesmas disseram, algum hater pode ter entrado, feito, não sei o quê. Então, eu acho que pode ser verdade por uma razão. Elas falaram que o perfil, que o celular foi invadido da marido das meninas, entraram no iCloud delas, roubaram tudo, inclusive o número de telefone. Então, assim, são informações muito específicas, né, para um hacker roubar e colocar lá. Pode acontecer, claro que pode. Mas tudo que me parece é que o mundo inteiro está conspirando contra ela, entendeu? Então, tudo que acontece não é culpa. É sempre os haters, é sempre o universo. Então, dá a entender que poderia ser verdade. Eu não posso afirmar, né? Tem algo acontecendo, a gente só não sabe o que é. E a gente tá na superfície. Eu sempre tava falando isso com a Hannah, a gente tá na superfície. O que a gente vê aqui é o que saiu para fora, né? Então, é por isso que a gente não queria trazer os casos, porque se a gente fala aqui alguma coisa, semana que vem tem coisas novas. Daqui a um mês vai ter coisas novas. E é legal a gente ter uma noção do que de fato tá acontecendo. Né? Claro que a Kátia está envolvida, ela fica tentando tirar o dela da reta, mas não, ela está envolvida. Tudo indica que sim, ela também saiu das redes sociais, o perfil dela sumiu. Tem alguma coisa com a Kátia, sim, alguma coisa estranha, porque vindo dela não é algo normal. Porém, o que vale aqui de alerta tomem muito cuidado com as pessoas que vocês acompanham nas redes sociais, com as pessoas que você escuta, porque e os pais, tem alguma mãe, algum pai aqui, por favor, nunca deixem seus filhos saírem do país sem que você saiba para onde, com quem, como, de que forma. Gente, a menina tá, sei lá, com o tempo sem contato com a família. Eu falo com a minha mãe todo dia, sabe? E ela veio pro Brasil, né? A história que a gente sabe é que ela veio pro Brasil, provavelmente por conta da questão do visto, acredito. Ficou um mês aqui no Brasil, né? E aí foi para a família, viu a família um dia, acho que ela foi só para pegar documentos, né? E aí foi quando começou a tal. Aí tem um relato de uma menina que viu ela aqui no Brasil. E aí falou promessas de que levaria essa menina também. Só que aí ela falou que a voz falou que não era o momento dela agora. E que tudo mais. Aí chegou a dar um banho na garota. Aí tem um print da Kátia falando assim: olha. A voz está falando que agora não é o momento de você vir para cá, melhor. Ela diz, né? A menina diz que provavelmente ela falou: ela não tem um perfil de ser sugar baby aqui, então eu já vou inventar uma história. Porque ela falou, essa menina que postou falando assim: algumas meninas vêm como sugar baby, tem problema, nananã. E aí ela falou assim: olha, ela fez um banho de iniciação com você, então aí você fica aí com, acho que é $7.000. Aí você só me paga os $7.000 da iniciação que a gente fez, tal, que a Lê fez com você. Aí a menina até, tadinha, muito boba. Você vê que a pessoa acredita muito, porque a garota fala assim: ai, caraca, que pena, mas já vou continuar tentando e tal. Quem sabe da próxima vez a voz diz. Mas tá, agora eu vou trabalhar mais ainda para pagar você. Oi? Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro para mim. Tô aqui ganhando em dólar. Imagina em real. É muito dinheiro. E tem um print da menina comentando sobre isso e tudo mais. E agora que tudo estourou, que a pessoa se ligou e falou: meu Deus. Porque ela deu um banho de iniciação e falou: olha, a gente fez um trabalho para você, mas a voz tá falando que não é para você. Ela vai e volta dos Estados Unidos, ainda sobra dinheiro. Então, assim, esse é o jeito que parece ser que ela ganhava dinheiro, entendeu? Enganando as pessoas, olhando, essa aqui tá bem. É um clássico culto, né? Um clássico culto. Porque dizem até que não são só essas duas meninas, tá? Que teve outras meninas, tem outros relatos, mas assim, nomes, essas coisas a gente não sabe. E o que a gente estava comentando também, né, é que o plot twist que isso deu, né? Porque se você for parar a pensar, eu também acho muito estranho. Tráfico humano, ninguém quer aparecer. A pessoa que está por trás disso, ela não quer aparecer de jeito nenhum. Mas elas estão botando a cara. A Kátia aparece, faz live, dá mais burburinho, bota o marido. Então, assim, para mim também tem algo aí que talvez seja para dar aumentar ainda, sabe? Para dar uma visibilidade maior. Até a Yasmin Brunet comentou sobre isso, né? Ela entrou na live, né, com as meninas e depois, quando ela saiu, ela falou: olha,
o que estão fazendo é muito feio, é para visibilidade, essas pessoas querem visibilidade. O que você achou dessa história com a Yasmin Brunet? Então, na verdade, ela só quem aparecia era a Kate, né? E a Letícia aparecia no perfil da Kate, né? E era só isso, ela não tinha acesso às redes sociais dela, desde 2019 foi o último post dela e tudo mais. Então, assim, era muito restrito. Por quê? Porque ela precisa de um meio de venda, né? Ela precisa enganar outras pessoas, ela precisa do financeiro dela. Então, acredito muito que era isso. Mas, assim, então essas meninas não tinham redes sociais nem nada disso, não acessavam, era até desativada e tudo mais. Mas, assim, o que a gente acha, né? Quando eu falo a gente, as pessoas da internet, alguns grupos que eu participo, é que quando estourou esse boom todo e começou essa investigação, a polícia chegou aí na casa dela, viu e tudo mais, mesmo lá, que a Letícia estava lá. Ela falou, cara, eu preciso descredibilizar isso. E começou a inventar loucuras, né? Falou da Yasmin Brunet, falou do Luiz Bach, falou de um monte de coisa. Por quê? As pessoas começaram a falar, elas querem mídia, então vamos deixar essas meninas para lá. Então, não sei se essa é a estratégia de fato ou ela realmente não tem noção das coisas que ela faz, né? Eu sinceramente acredito que a Letícia está nessa prisão psicológica, então não tem noção do que faz, mas ao mesmo tempo ela vai acabar indo junto nesse bolo todo, porque é maior de idade, ela não tem como você provar 100% que a pessoa está fazendo tudo porque a outra faz, então, querendo ou não, ela está sendo cúmplice ali desse crime, né, digamos assim. Ela até fala, ai, Desirê tá morta, já teve comentários que ela falou, Desirê tá morta, Desirê tá isso, Desirê tá aquilo, aí hoje aparece a Desirê também. Então, assim, tá uma confusão que eu acho que só a polícia dos Estados Unidos vai poder dizer de fato o que tá acontecendo. Sim. E querendo ou não, né... Desculpa, as pessoas falam, algumas pessoas falam que é cortina de fumaça que ela tá fazendo, que é para poder desviar o foco. Elas estão loucas, olha, essas meninas querem aparecer, tá vendo? Estão fazendo tudo por mídia. E pararem de querer essa perseguição contra elas, de querer investigar, né? Tipo, não tem por que eu querer que investigue. Porque são tudo querendo mídia, né? Então, a Yasmin Brunet aparecer numa live faz sentido. Você quer falar alguma coisa, Hannah? Não, eu só achei engraçado essa questão da Yasmin Brunet, porque ela não tinha nenhum envolvimento com o caso, ela só participou, só viu a live, só assistiu a live, e aí usaram isso dizendo que a Yasmin Brunet tinha colocado as duas meninas presas, enfim, me falta a palavra agora, mas ela não tinha nada a ver com a história. Falou que ela era cafetina e tudo mais. Eu acho, você fala de Sugar Baby, né? Eu acho que isso é um nome muito bonito para falar o que de fato isso é, tá? E assim, não é querendo ser a Erika é das antigas, não. É real, assim. Sugar Baby nada mais é do que uma prostituição do século XXI. É simplesmente. Porque a pessoa, ela tá em outro... Primeiro que ela tá ilegal, nesse caso, né? Se a gente for entrar nesse caso, que talvez elas estejam aqui fazendo isso, a pessoa está ilegal no país. A pessoa está ganhando dinheiro trabalhando com isso, né? Pode ser que não seja, né, num lugar e tal, mas, de certa forma, a pessoa está tendo monetização dessa forma. Então, é um caso muito, muito complicado se tem alguém por trás disso, sabe? Que está levando pessoas para fazer isso. Então, é tráfico sexual. Isso é bem complicado. Ela falava para as meninas, uma menina que tem um relato que colocou a cara mesmo. Tem duas meninas que colocaram a cara mesmo para falar, ela fez isso. Ela falava assim, a avó está falando, porque ela prometia, né, prosperidade, que você ia ficar muito dinheiro e tudo isso mesmo. Ela falava assim, a avó está me falando que você tem que trabalhar com a sua beleza, mas você não quer, né? Mas a avó só fala isso, é com o seu corpo, a sua beleza e tal. Então, assim, ela já estava ali plantando a semente para no futuro, né? Se essa menina vai para os Estados Unidos, a avó está falando que você tem que trabalhar como sugar, porque ela usava isso, sugar baby e tal, para ser sutil, né? Aí as pessoas, só sugar baby. E aí porque ela prometia também arrumar um marido americano, né? Ela faz essa promessa também de arrumar um marido americano. Tem um site, né? Tem um site de relacionamento sugar baby, sugar daddy. Então é uma coisa romantizada, bonita, isso, né? Então, pra quem tá alucinado, você falar que é sugar baby e prostituição, sugar baby é algo muito mais sutil para eu aceitar, né? Com o americano. E o pessoal também, eu acho que a nossa sociedade brasileira também endeusa muito o American Dream, né? Que já é antigo, mas ainda continua tendo o American Dream.
De você achar que você vai vir para cá, você vai casar com um americano, você vai ter, né? Gente, nada nessa vida vem de forma fácil. Então, comece pelo caminho difícil para lá na frente você colher o fácil. Porque americano também é um povo muito diferente da gente, saibam disso. Estou aqui há 1 ano praticamente, não tenho uma amiga americana, tá? E não sou aquela pessoa que gosta de se relacionar com brasileiro, porém, eles são diferentes, eles são muito diferentes da gente. Imagina se relacionar. Então, assim, é só para qualquer pessoa que estiver escutando a gente que tem essa vontade, assim, talvez aqui temos pessoas com essa vontade, né, que já tiveram essa vontade, eu fui uma, de vir para cá, né, estou aqui, inclusive. Tomem muito cuidado da forma que vocês saem do país de vocês, tá? Porque depois, agora que elas estão lá, é muito difícil voltar. Quem busca consulado brasileiro, né? Essa questão de países se relacionando, Brasil com Estados Unidos, cara, é complicado isso, sabe? É muito complicado. Você tem que, de fato, ter provas de que elas estão sendo mantidas. Então, ninguém pode fazer nada. Porque que eu saiba, né? No início dessa história, até comentei com a Hannah, eu entrei num grupo chamado Brasileiros no Texas. Foi onde tudo começou. Foi onde o post do pai da Letícia, ele criou, né? E viralizou. E aí as pessoas começaram a investigar muito. E aí as pessoas viram o endereço, as pessoas ligaram para a polícia, foram em vários endereços dela, viram, inclusive, logo no início, essas pessoas super investigaram. E viram desde o início que ela estava nos Estados Unidos, viram a entrada e saída dela nos Estados Unidos, quando ela chegou no Brasil. E aí pediram Érica talvez saiba, eu esqueci a palavra em inglês, mas é uma checagem, em português a tradução é alguma coisa, checagem de vida, alguma coisa assim, wellness check, é isso? Acho que é isso, né, a palavra. Um backup, né, tipo para ver todo o seu passado. Não, ligava para a polícia e pedir esse wellness check, alguma coisa do tipo, para você, que a polícia ia na casa para ver se a pessoa estava bem. Então prova ligaram. De vida? Tipo isso, uma prova de vida. Algo assim. Não sei se o nome é wellness. Nunca precisei disso aqui, mas... alguma coisa do tipo. E aí, a polícia... as meninas ligavam e aí a polícia ia e tinha endereço que falou, a Kátia não é vista nesse endereço desde abril. Aí depois começaram a investigar, procurar outros endereços, possíveis endereços, acharam endereço. Aí a polícia foi lá, e a Letícia tava lá junto com ela, tipo, normal, né? Isso antes da história viralizar tanto, assim, de ir pra televisão e tudo mais. E a polícia falou, não, tá tudo bem, tipo, não tem o que eu posso fazer, né? É isso. E elas estão lá, a Letícia, né? No caso, a Desirê, não. Então, ela tá bem, né? Quando você vai lá, tá bem, mas aí a que custo, né? Ela tá bem. Como é que você prova que não tá bem? Como é que você prova que ela tá ali? Isso é mais difícil. É complicado. Essa é a questão, essa é a principal questão. E isso vai ser um pouco difícil, por isso que eu falei que eu acho que esse caso, talvez a gente vai ter clareza, de fato, daqui a algum tempo, porque Sim. Isso é um desenrolo entre autoridades. E talvez foi o que a gente falou, as autoridades nem estejam vendo isso da proporção que seja, por essas coisas de, tipo, mídia, estou ganhando seguidores, etc. Sim. Então é muito complicado, a gente tem que realmente pensar muito nas coisas antes de fazer. E a questão de ser chamada de bruxa, o que você acha dessa questão desse título, bruxa? Eu não acompanho muito sobre isso, né? Mas eu acho que, assim, eu acredito que ela tem algum transtorno, tá? Porque, assim, em alguns períodos, com certeza, né? Mas se ela não tem transtorno, eu sou o quê, né? Em alguns períodos, ela parece que dá o surto, entendeu? Então, por exemplo, teve o período da época do Covid, que teve o surto e começa a falar. Aí tem, sabe, existem alguns momentos que se sobressai um surto muito maior, né? Então, eu acredito que a questão de ser bruxa faça parte para ela poder justificar os poderes que ela tem para cura, para voz, para ouvir a voz, né? E tudo mais. Ela fala que ela é alienígena, e que elas não sangram. E aí... Então, assim, eu acho que é para poder justificar, né? Que é mística, que é alguma coisa do tipo. É muito doida a história. Cada coisa, você para ver os vídeos dela, você fala, gente, como é que alguém segue essa pessoa? Como é que alguém acredita no que essa pessoa fala? Tá claramente fora de controle. Tá claramente usando de ajuda. Mas muita gente abriu um pouco o olho depois desses surtos mais específicos dela.
Tem relatos de pessoas que, cara, ela começou a postar um monte de coisa, aí postava na época do corona, falava para as meninas, sai de casa, que não sei o quê, por isso que a sua vida não anda para frente, porque você tá cheio de... o pior é isso, mandando as meninas pararem de tomar remédio, pararem de fazer tratamentos. Então, assim, talvez ela não seja... Me lembra muito aquelas não seitas tenha crime americanas. específico para coisa, mas alguma coisa ela tem que ser enquadrada, né? Me lembra muito seita americana. É que isso é claro assim. Eu vi de um caso super famoso que agora na minha cabeça, que ele falava para as pessoas, né, matarem pessoas e colocar a culpa num negro, alguma coisa assim. Um caso bem famoso de uma seita. E aí as pessoas... Depois eu vou pegar o nome para vocês, acho que até vale. Tem o Charles Manson, né? A seita do Charles Manson. Será que é esse, então? Esse é muito conhecido, né? Porém, o que não falta é seita aqui nos Estados Unidos. Até estava comentando, não precisamos nem muito longe, né? Essa questão dessa minha amiga, que é uma coisa assim pequena, né? E é daí dos Estados Unidos? É, daqui dos Estados Unidos. E é uma questão de que, tipo assim, é bem provável que essa memória não seja verdadeira, sabe? Não é você não acreditar na vítima, é porque tudo ao redor, tipo, diz claramente que tem alguém, né, fazendo com que ela ache que tem uma memória ali atrás, sabe? Porque a pessoa realmente mudou muito depois que começou a se consultar com essa pessoa. Então não é uma coisa só. São várias coisas. Por que está se falando tanto de Letícia, Desirê, Cátia Torres? É porque tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. Não é à toa. Tem alguma coisa acontecendo. Mas foi o que eu falei com a Hannah e volto a falar. Eu quero muito que seja realmente uma besteira, uma bobeira. Quero muito torcer para que seja isso. Porque senão a história vai ser muito mais séria do que a gente imagina e as pessoas vão estar literalmente num risco muito maior. Sim. Por um lado, eu também gostaria que descobrissem logo para as pessoas ficarem mais ligadas também ao que elas seguem, ao que elas depositam seu dinheiro. Tem gente que começou a trabalhar só para pagar consulta com ela. Então, assim, é desesperador. Imagina a esperança da pessoa, né? O que outras meninas fizeram que a gente não sabe. Pessoas que não vão falar, né? Que não querem se expor, que tem medo de se expor. O que já foi capaz de fazer amando dela, né? Então, assim, é bastante complicado, né? Você tem algo para dizer, Hannah? Não, só acho que, na verdade, eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para descobrir. Acho que isso está só no começo, sinceramente. Tem muita história, tem muito mistério envolvido nisso aí, muitas perguntas. Então, eu acho que a gente vai acabar descobrindo muita coisa ao longo dos dias. Sim, sim. Tem fatos tem fatos, né? Hoje a gente tem fatos e hoje a gente tem suposições. Tem coisas que são fatos. Fatos são que ela, assim, aliciava as meninas para ir para os Estados Unidos com a promessa de au pair. Também, isso é fato. O que é suposição é o que ela fazia com essas meninas, o que ela faz com a Letícia, com a Desirê. Ela faz mal para as meninas, fazem o que ela quer ou tem a sua própria autonomia, né? Tem coisas que aí a gente não pode afirmar nada, mas existe fato de que ela pega dinheiro, né, das meninas. Ela não sei se talvez seria estelionatária, né, a palavra, mas ela manipula para a pessoa dar dinheiro para ela. Sim. Então, assim, são fatos, né? O mundo não é rosas, né, gente? A gente sabe que se tem alguém vivendo... Se a Kátia tá, né, tem alguém na casa dela, aqui um aluguel nos Estados Unidos é muito caro, né? Comida, tudo tem dinheiro, tudo tem custo, né? Então, assim, de que forma que ela tá se mantendo lá fora, se não é algo relacionado a Kátia, né? Ela fala que é rica, a Kátia, e que o dia que ela precisa de dinheiro, o dinheiro vem até ela. E que ela precisa. E ela, antes dessa história estourar, ela fez uma live pedindo dinheiro para as pessoas, falando que estava morando numa van, né, num trailer, e falou também que estava grávida. Então, aí as pessoas deram dinheiro para ela e depois sumiu, né? Então, assim, foi um surto. Ainda falou da gravidez, não? E ela ainda falou assim, ó, como se fosse um benefício muito grande para você dar dinheiro para ela, porque seria tão benefício para você que você, tipo, receberia uma bênção tão grande, uma felicidade, que era quase que, tipo assim, nossa, um favor para eu estar dando dinheiro para ela. E essa é a forma dela falar, entendeu? Não, mas é por isso que o dinheiro vem fácil para ela. Aí, ó, manda um pix, galera.
Ah, é fácil Entendeu? para todo mundo, né? Quero ver alguém botar a cara aqui e falar que precisa de Ela dinheiro. falou, aí as pessoas perguntaram, mas você fala que você tem dinheiro na hora que você quiser, por que você tá pedindo? Ela, porque eu tô dando a chance das pessoas me darem e, tipo, ganharem esse benefício de me darem dinheiro, sabe? É surreal, você racionalmente Ela falar isso. inverte toda a realidade do que ela quer que seja a sua visão, né? Exatamente. Enfim, já estamos aqui há 40 minutos falando. Eu acho que agora a gente pode até fazer uma parte 2 quando tiver algo, né, acontecendo que a gente possa falar, que as meninas aparecerem. O que a gente quer é que as meninas realmente estejam em segurança, que esteja tudo bem, nada de ruim esteja acontecendo com elas. E é por isso que tem todo esse movimento na internet, que é só para saber o que de fato está acontecendo. E é para isso que a gente está aqui também, para poder alertar não só, né, as pessoas que não conhecem esse caso, para a gente tentar descobrir o que está acontecendo, mas também para as pessoas que, se em algum momento você escutar alguma história fácil de se mudar, de vir para os Estados Unidos, não acredite. Vá no caminho mais difícil, não mais difícil, mas o normal, o básico, o clássico. Sim. Não acredite em promessas, em coisas fáceis. Nada vem fácil, gente. Nada vem fácil nessa vida. Só isso que eu posso dizer. E vocês, meninas, o que vocês querem complementar aqui para a gente encerrar? Eu acho que você disse tudo, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente segue. Nas redes sociais hoje ficou muito fácil a manipulação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente ouve, com quem a gente está depositando toda a nossa verdade. Então a gente, seja qual for, seja até líder religioso ou não, a gente tem que sempre ter o nosso senso crítico e duvidar daquilo que a pessoa está falando, ter a nossa opinião e não acreditar tudo como uma verdade absoluta. Porque, na verdade, todos somos humanos e passíveis de erros, né? Claro. Então, a gente tem que ter sempre o nosso senso crítico, independente de quem quer que seja. Acho que isso é muito importante. E eu acho que, complementando o que vocês falaram, né, nós não somos contra nenhum tipo de religião. Jamais. A gente, na verdade, defende que a religião seja a mais clara, mais livre possível, mas é completamente diferente quando existe uma pessoa manipulando as outras por trás e usando a religião como uma justificativa, um escudo. E, pelo que parece, é o que a gente está encontrando nesses relatos, né? De usar tanto da parte religiosa quanto da parte espiritual, mística, para poder envolver essas pessoas. Então, a gente só pode desejar que nada de ruim esteja acontecendo, que não seja nada grave, e a gente vai continuar aqui acompanhando, né, essa história. É isso. Meninas, se quiserem compartilhar o Instagram de vocês, falem agora. Hannah, acho que a galera já sabe também o seu Instagram, mas não deixa de falar, não deixa de, se vocês quiserem apresentar qualquer coisa de vocês, qualquer trabalho. Gente, eu quero falar, só que quem for casar, tá? @ tive uma ideia convites, calma, que é o meu trabalho, é o nosso ganha-pão. @ o quê? Tive uma ideia, convites. Convites com S no final. Tem que ser assim. Hannah, qual é o seu Instagram? Meu Instagram, vocês já sabem, Hannah S. Ramos, Hannah com H no início e no final, S. Ramos. E o meu é Érica com K, Mirandas com S no final. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer episódio, qualquer sugestão de pessoa para a gente trazer para conversar, me manda lá no meu Instagram. Também não esqueça que tem o site do www.casosreaispodcast.com.br, se eu não me engano, acho que sim. E lá você consegue mandar sua sugestão de caso. E por lá chega na hora no meu e-mail. Eu vejo assim, ó, na hora, chega aqui, ó. No Instagram, eu vou ver certo dia, certo momento que eu paro para abrir as mensagens. Aqui chega aqui, ó, na hora. Então dá uma olhada lá no nosso caso. Se você quiser ver também os últimos episódios e quiser ler ou perdeu alguma informação que a gente falou e era no áudio, o episódio está todo lá em texto. Você pode ler o episódio inteiro, roteiro da Hannah. Então é isso. Muito obrigada por mais um episódio, mais uma conversa. E foi um prazer falar com vocês, meninas. Muito obrigada. Prazer, Érica. Tchau, tchau. Fica aí. Vou encerrar.